Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E se você tem o seu inário, abra ele, por favor, na página 191. O inário na página 191 e a Bíblia no 1 Reis, capítulo 18. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem é que não quer que Deus estenda a mão dele para ela? Não é verdade? Na saúde, na família, na vida financeira, na vida espiritual principalmente. Mas a mão de Deus só é estendida para nós quando nós estendemos a nossa a Ele. E é sobre isso que eu queria falar hoje. A gente tem falado aos domingos sobre as portas que têm que ser abertas para quem? Para Deus. Para que Ele possa entrar e transformar a nossa vida. Por mais que Deus queira transformar a vida de alguém, é impossível que essa transformação aconteça se ela não abrir essas portas que nós temos falado. Eu coloquei ali no slide, eu queria que você acompanhasse conosco. A primeira porta que nós falamos, qual é? A da cabeça, da mente. O que é abrir a porta para Deus? A porta da mente, a porta da cabeça para Deus. É o quê? Substituir os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Perguntando sempre a si mesmo: o que Jesus pensaria sobre isso se Ele estivesse no meu lugar? Então, abrir a mente para Deus é isso. Porque tem pessoas que insistem em pensar sempre aquilo que ela acha ou que ele acha que está certo. Então, enquanto a pessoa insistir naquele pensamento, você sabe quantas vezes a gente insistiu em acreditar que uma coisa estava certa e mais tarde viemos descobrir que estava errado. Então, abrir a mente para Deus, abrir a cabeça para Deus é isso. Deus, o que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu pense? O que o Senhor pensaria se estivesse no meu lugar, enfrentar este problema, a passar por esta situação? Então, esta é a primeira porta. A segunda qual é? A dos olhos. E abrir os olhos para Deus é ficar sempre, ou focar sempre, as qualidades e desprezar os defeitos. Seja os nossos defeitos, seja o defeito de quem? Dos outros ou das coisas. Então, quando a pessoa, ela abre os olhos dela para Deus, ela coloca os olhos dela à disposição para Deus transformar ela passa a olhar de forma diferente. Ela não fica mais concentrada ou focada nas coisas que ainda não aconteceram, por exemplo. Tem pessoas que estão um certo tempo na igreja e que Deus já fez muitas coisas, transformou, libertou, fez ela nascer de novo, abençoou em algumas áreas, mas ela esquece, ela deixa de olhar para todas essas coisas que Deus já fez e olha para a única coisa, de repente, que ainda não aconteceu. Tem gente que só consegue olhar para as coisas negativas e não consegue achar em nada na vida algo positivo, seja nos outros, seja nela, ou seja na situação que está ao redor dela. Então é importante que a pessoa mude essa forma de olhar para que Deus possa transformar a vida dela. Qual foi a terceira? Obedecer sempre à voz de Deus.
pois somos servos da voz que obedecemos. Você sabe que estamos rodeados de pessoas que estão sempre a nos dar conselhos, estão sempre a falar. Não só pessoas, mas as próprias situações em que a gente passa, fala conosco. Então, você tem que fazer todos os dias, e várias vezes no dia, você tem que fazer escolhas de qual voz você vai ouvir. E colocar o ouvido à disposição de Deus, abrir o ouvido para Deus, é você dar ouvido ao que está escrito na palavra dele, dar ouvido àquilo que Deus tem falado consigo. Tem gente que ouviu uma palavra quando ainda era criança, um pai ou um familiar disse assim: olha, você nunca vai ser alguém na vida, você não vale nada. A pessoa se agarrou àquela palavra e até hoje ela não esquece. E se ela agarrasse, da forma que ela se agarrou a essas palavras negativas, ela se agarrasse àquilo que Deus tem falado com ela, ela iria arrebentar. Sim ou não? Mas existem pessoas que se agarram muito mais fáceis à palavra negativa, de dúvida, pessimistas, e desprezam aquilo que Deus está falando. Entende? Sim ou não? No domingo passado nós falamos sobre a quarta porta. Qual é? Pregar para nós mesmos. Você sabe, tem gente que é muito boa para pregar para quem? Mas quando se trata de falar consigo mesmo, ela é péssima. Então, pregar para nós mesmos, sendo a nossa boca uma extensão, ou seja, você permitir que a sua boca sempre pronuncie aquilo que foi prometido. Você ficou doente, você dizer: não, está escrito que ele levou sobre si as minhas dores, então eu vou ser curado. É você estar sempre pronunciando para si mesmo, é você todos os dias olhar no espelho e dizer o seguinte: fulano, você olhar para você mesmo e dizer: Alex, olha, hoje você vai arrebentar. Não é verdade? Mas, infelizmente, há quem é o seu maior acusador, ou a pessoa que mais lhe desanima é quem? Ela mesma, que está sempre se amaldiçoando, sempre dizendo para si próprio palavras negativas. Agora, qual é a porta que nós vamos falar hoje? As mãos. De nada adianta ter uma mente com pensamentos de Deus, ter o quê? Bons olhos. Não adianta nada a pessoa ser sensível à voz de Deus, abrindo os ouvidos para Deus. Não adianta ela colocar a boca para pronunciar palavras de fé, se tudo isso não vier acompanhado de atitudes, ações. A Bíblia fala, Deus, através de Tiago, diz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, não tiver obras? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Em outras palavras, do que adiantaria Abraão ter uma mente com pensamentos de Deus, ter bons olhos, ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, se as suas atitudes também não estivessem de acordo com tudo aquilo? Então, não adianta nada eu ter pensamentos positivos, pensar na minha transformação, pensar positivamente, ter olhos para olhar com bons olhos, ser positivo ao ouvir, se quando eu tenho que tomar atitude, eu não tomo. Se quando eu tenho que agir, eu não ajo. Se quando eu devo estender as mãos, tomar atitude, eu fico de braços o quê? Cruzados. Então não vai acontecer. Foi por isso que eu pedi para você abrir aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Porque a Bíblia fala que o povo de Israel começou a passar dificuldades porque não chovia. Não chovia. E naquela altura não existia nenhum recurso dos que existem hoje. Não existia carros de transporte, caminhões que transportem água, não havia encanamentos, não havia nenhuma forma de sair daquela situação se não chovesse. E quem é a pessoa que poderia fazer chover sobre aquela nação, sobre aquele lugar? Só Deus. Então, o que aconteceu? Quando eles viram que não chovia, eles começaram a orar, começaram a pedir, começaram a invocar Deus: ó Deus, faça chover, faça chover, faça chover. Só que o que eles queriam era necessário mais do que oração. Tem coisas que uma oração resolve, como eu falava na semana passada. Tem coisas que um jejum resolve.
Mas tem coisas que só vai mudar quando eu tomar uma atitude extrema. Então, o que eles queriam, uma oração não era suficiente. O que eles queriam, o jejum não era suficiente. Era necessário que eles tomassem uma atitude extrema. Era necessário que eles agissem de uma forma como no passado eles o fizeram. Porque essa mesma nação, esse mesmo povo, já havia saído da escravidão com o sacrifício, já haviam vencido outras nações muito mais poderosas do que ela com o sacrifício, mas agora eles queriam do jeito deles. Agora, eles não queriam agir, eles não queriam estender as mãos para Deus, eles queriam que Deus estendesse as mãos para eles, mas eles de braço o quê? Cruzados. E não acontece, não adianta, porque não é do nosso jeito. Você pode viver 100 anos da sua vida, insistindo para Deus te abençoar do seu jeito. Você vai morrer sem ver Deus se manifestar, porque não é do nosso jeito. Não é Deus que vai mudar o jeito dele para nos atender. É nós que queremos a resposta dele, temos que se sujeitar à vontade dele. Às vezes há pessoas que a gente vê se sujeitar a cada situação. A gente atende aqui pessoas que se sujeitaram. Posso falar, pessoal? Desculpa, eu já vi caso de gente que se sujeitou até a dormir com bruxo para poder mudar uma situação da sua vida. Se sujeitaram a fazer pactos com o diabo. Tem gente que se sujeita a ir num cemitério de madrugada, senhora. Pessoas que se sujeitam a cada coisa. Mas quando essas pessoas chegam à igreja, não se sujeitam a fazer as coisas do jeito de Deus, quer fazer do seu jeito. E não funciona. Aí acontece o que aconteceu com aquele povo. Porque eles não estendiam a mão para Deus, porque eles queriam que as coisas acontecessem do jeito deles, não houve resposta. E o que aconteceu? Eles começaram a duvidar. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que nós estamos certos invocando a Ele como temos invocado? E aí, nessa dúvida, nessa divisão, começaram a surgir os ídolos, eles começaram a dividir a fé deles. Algumas pessoas começaram a acreditar em Deus e ao mesmo tempo também acreditar em Baal, em poste ídolo. E assim, a fé que já era fraca se tornou ainda pior. Porque quando a pessoa está dividida, ela não toma atitude. É como aquele jovem que não sabe o que quer, não sabe se estuda para medicina ou se estuda para advocacia e acaba por causa dessa divisão estudando nada. E a pessoa, quando ela está dentro da igreja dividida, quando ela está dentro da igreja, mas ela não, às vezes mesmo dentro da igreja, ela até, como exemplo daquele povo, começa a duvidar da existência de Deus, porque ela vem pedindo pela transformação de um familiar, essa transformação não aconteceu. Ela vem pedindo pela cura, essa cura não aconteceu ainda. Não porque Deus não quis curar, não porque Deus não quis transformar o familiar, mas porque de repente falta ela fazer algo que ela ainda não fez. Porque se dependesse de Deus, a vida dela já estaria totalmente transformada. Mas porque isso não aconteceu ainda, ela começa a duvidar. Será que eu estou no lugar certo? Será que tudo isso aí é verdade? Será que Deus realmente existe? E aí, a pessoa dividida dessa forma, não age, os seus braços ficam, as suas mãos encolhidas, cruzadas, e Deus não pode estender a dele. Ou, ainda que esteja estendida, não pode tocar na vida dela. Foi por isso que Elias, quando viu o povo nesse estado, o que ele disse para eles? No versículo 21. Ele disse assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Como é que eles estavam? Divididos. As mãos deles estavam estendidas, por isso também não havia resposta por parte de Deus. Aqui no versículo 30 está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, a primeira coisa que Elias fez foi chegar o povo até ele e, diante dos olhos das pessoas, diante dos olhos do povo, ele restaurou o altar.
Ele poderia ter feito isso primeiro e depois ter chamado o povo já com o altar restaurado, para não ter o trabalho das pessoas ficar ele vendo restaurar o altar. Mas ele chamou as pessoas e restaurou à frente deles para mostrar para eles o porquê que a mão de Deus não estava estendida. Por que uma coisa tão simples como chover, Deus não estava fazendo. De repente, o que você tem pedido, por mais difícil que seja, é tão simples. Talvez o seu sonho, por maior que ele seja, é algo tão simples. Para Deus é algo tão insignificante, tão pequeno. E como pode uma coisa tão simples, tão pequena ainda não ter acontecido? Como pode 3 anos, 6 meses ele orando, as pessoas orando e nada acontecer? Nenhuma gota caía, nem um orvalho caía. Então Elias mostrou, está aqui, ó, o problema está aqui. O altar estava em ruínas. Para que serve o altar? O altar é lugar do quê? E se o altar estava em ruínas, significava dizer que um dia eles sacrificaram, porque o altar existia, mas estava em ruínas. Um dia eles sacrificaram, mas porque dividiram a sua fé, porque permitiram a sua fé ficar dividida, deixaram de sacrificar. E porque eles deixaram de estender a mão para Deus, nunca mais viram a mão de Deus na vida deles. Entende isso ou não? Faça uma reflexão em sua vida. Será que você também não permitiu que alguma coisa dividisse você? Será que não tem acontecido consigo o mesmo que aconteceu com esse povo? Quem sabe tenha pessoas aqui que já foram tão decididas, foram pessoas que tinham a mão sempre estendida para sacrificar e por isso estavam sempre dando testemunhos. De repente tenha pessoas aqui que tinham as mãos estendidas para o altar de tal forma que sacrificavam, viviam uma fé fervorosa e em tudo que fazia colocava todas as suas forças, mas de repente você permitiu que uma dessas portas que nós temos falado que tinha que estar aberta para Deus, você permitiu que elas ficassem abertas para outras coisas. E você começou a pensar algo contrário ao que você vem aprendendo na igreja. De repente você permitiu que uma palavra, alguém dissesse algo e que você deixou entrar dentro de si. E desde que você ouviu aquilo, nunca mais você foi o mesmo. De repente, há pessoas aqui que os seus olhos nunca mais foram os mesmos em relação ao altar. E cada dia que passa, você está se distanciando cada vez mais do altar. De repente, você permitiu que um vídeo que você assistiu, algo que você viu, fez com que você nunca mais fosse o mesmo. E pode ser que, por causa disso, o seu altar também esteja em ruínas. E por isso, por mais que Deus queira, porque ninguém quer mais do que Deus que você realize os seus sonhos, porque Ele quer glorificado na realização dos seus sonhos. Ninguém quer mais do que Deus que você tenha o seu sonho realizado, porque qual é o pai que não quer ver o seu filho realizado? Ninguém mais do que Deus quer. E quando Deus, Ele requer o sacrifício para Ele se manifestar, não é porque Ele quer tirar o que você tem, não. Porque o que é que você tem que não foi Deus que te deu? O que é que você tem que não foi Deus que te deu? E que você possa dar a Ele que seja maior do que o que Ele tem para te dar. Não pense dessa forma, não. Quando Deus requer o sacrifício, é porque Ele quer que você esteja no altar. É porque Ele quer que você saia do estado de indecisão, desse estado de divisão, e vá para o altar decidido. Como disse Elias, se é Deus, e acabou e ponto final. Porque quem está no altar não existe sim ou não. E para ser uma pessoa assim decidida, você não precisa ter anos de igreja, você não precisa ser pastor, você não precisa ser obreiro, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Qualquer pessoa pode ser um dividido, mas também qualquer pessoa pode ser um decidido. Eu, como pastor, posso ser um pastor dividido e não colocar toda a minha força no que faço para Deus? E você que está aqui pela primeira vez, pode ser uma pessoa decidida a ponto de você estender a mão para Deus de tal forma que seja impossível Deus não estender a mão para Ele, para você. Mas quem
escolhe ser decidido ou estar dividido, indeciso, é a própria pessoa. Elias passou ou vivia no mesmo lugar que aquelas pessoas viviam. Mas enquanto todos eles estavam indecisos e divididos, como é que estava Elias? Você pode viver com incrédulos, você pode estar rodeado de pessoas indecisas e divididas, mas se você não aceita essa condição, se você realmente estender a mão para Deus, se você realmente estiver com as mãos estendidas e determinado, então mesmo com tanta gente indecisa e dividida ao seu redor, você vai ser como Elias, decidido. E nada vai impedir que Deus se manifeste na sua vida. Eu queria fazer uma oração, gostaria que você ficasse de pé agora, por favor. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Olhe para mim, por favor. Porque ninguém conhece você tão bem do que você mesmo. Só Deus conhece você mais do que a si mesmo. De repente, para a sua esposa que está aí do seu lado, você é uma pessoa decidida. Mas só você sabe como você está dividido dentro de si. De repente, para os seus filhos, que estão aqui do seu lado, aí na igreja, seus filhos lhe têm como uma referência. E olham para você, vê você uma pessoa decidida. Uma mulher decidida, um homem decidido. Mas só você sabe como você está dividido aí dentro. Isso está arruinando a sua fé, arruinando até mesmo a sua comunhão com Deus. O Espírito Santo está te dando a oportunidade hoje de você restaurar o seu altar. Feche os seus olhos, por favor. Não diga nada. Se você reconhece que você não é mais aquela pessoa decidida que um dia você foi, se você tem estado dividido por alguma coisa ou por alguma razão, mas você quer sair daqui restaurado hoje, por favor, sai do seu lugar e vem aqui na frente do altar. Você que ficou dividido desde que ouviu alguma coisa, desde que viu algo, desde que pensou e cedeu a este pensamento, e você reconhece que o seu altar está em ruínas. Vem aqui diante do altar. Os demais fechem os seus olhos. Restaura minha vida, restaura minha fé, nesse teu braço forte, sentir o teu amor de paz. Olha bem aqui dentro.